céu descendo para os seus, Jesus voltar. E o clarim de Deus a todos proclamar. Que chegou o grande dia do triunfo do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. Saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqui do Facebook, aqui do YouTube, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. São exatamente 15 horas com mais 57 minutos. Hoje, quinta-feira, (16/10/2025), quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Amanhã, sexta-feira, a poderosa concentração, se Jesus não voltar até lá, com o pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração será das 9 ao meio-dia, na nossa sede, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, na Grande São Paulo, a 300 metros do metrô Dom Pedro II. Amanhã, sexta-feira, dia 17. Se Jesus Cristo não voltar até lá, prosseguimento da poderosa campanha O Mover das Águas, com o pastor Davi Miranda Filho. A segunda concentração será em Santo Amaro. Povo lindo, povo abençoado de Santo Amaro, não perca, amanhã, das 14 até às 16 horas, a segunda concentração, O Mover das Águas. O Mover das Águas. Você receberá uma garrafinha de água gratuitamente. Água consagrada no altar de Deus. Abaixe o aplicativo no seu celular, tablet, computador, iPad e ouça o que Deus tem operado nesta poderosa campanha, O Mover das Águas, com o pastor Davi Miranda Filho. Água é vida. Água é vida. Deus
usar o seu poder para dar a vitória, a cura divina através da água. Amados irmãos, amadas irmãs, eu vou me expressar assim, os mais antigos de 20 anos, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, assim como eu há mais de 30 anos atrás, a lembrai das concentração, onde o saudoso missionário Davi Martins de Miranda sempre pedia para os ouvintes colocar uma água perto do seu rádio. E quantas pessoas que recebiam o milagre, a cura divina. Deus, como diz o nosso pastor Davi Miranda Filho, Deus usa o seu poder através das águas. Deus opera através das águas. Água consagrada a Deus. Tem alguma dúvida? Eu peço para você, meu amado irmão, minha amada irmã, se tem alguma dúvida, em nome de Jesus Cristo, da grande São Paulo e de todo o Brasil, vai lá numa sexta-feira, vai com bastante fé. Você que estiver com alguma enfermidade, um filho que estiver na droga, ou alguém que estiver enfermo, vai lá numa sexta-feira no nome de Jesus Cristo. Receberá uma garrafinha de água e faça a prova com Deus. Ou abaixe aí no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa igreja. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe, escrito dos dois lados. Abaixe agora mesmo aí e ouça o que Deus tem operado, o que Jesus tem operado e que o Espírito Santo de Deus tem operado. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui do Facebook, do YouTube, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, a qual o Espírito Santo de Deus trouxe uma revelação para a glória de Jesus Cristo ao meu coração. E eu usei o tema aqui desta pregação exatamente conforme o Espírito Santo revelaste em meu coração. Estava orando ao Senhor e o Espírito Santo revelaste algo no meu coração. Todos cristãos, todos os crentes de antigamente, se todos os crentes que receberam verdadeiramente Jesus Cristo
cristão, nos dias de hoje, se eu não estou aqui de maneira alguma para atacar ninguém, estou aqui para transmitir o que o Espírito Santo colocaste em meu coração. Nos dias de hoje, os verdadeiros cristãos que seguem a verdadeira doutrina de Jesus Cristo também são revoltados. Eu convido a você, meu amado irmão, eu convido a você, minha amada irmã, a ficar comigo em nome de Jesus Cristo, para vós saber a qual revolta que eu estou falando. Qual revolta que é essa que o Espírito Santo e alabaria surianda ele revelaste em meu coração? Meus amados irmãos, e orando ao Senhor, quando o Espírito Santo me deste esta revelação, eu perguntei ao Espírito de Deus, qual passagem que eu vou transmitir o que o Senhor me revelaste? E o Espírito Santo me trouxe aqui no Evangelho de Mateus 11, e do seu versículo 25 até o 30, que é uma passagem muito conhecidíssima. Assim eu posso me expressar, mas apesar de ser uma passagem muito conhecidíssima, é uma palavra nova todo dia. Eu venho falar algo. Se Jesus Cristo voltar no milênio de 5.000, no milênio de 10.000, a palavra dele se renova todo dia. Aliás, a palavra dele se renova para todo sempre. Para toda a eternidade, a palavra é um renovo. A palavra é Deus, a palavra é Jesus, a palavra é o Espírito Santo de Deus. Orialabaria surianda. Aqui no Evangelho de São Mateus 11, e do seu versículo 25, Evangelho de São Mateus 11, e do seu versículo 25, eu vou dar uma olhadinha aqui, meus amados irmãos, se está saindo o som tudo ok. Porque esses tempos eu estava fazendo uma oração, tive problema com o microfone. Sim, está saindo pela misericórdia. Assim eu posso dizer. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Evangelho de São Mateus 11. Evangelho de São Mateus 11 e do seu versículo 25. Que tem o tema O Jugo de Jesus. Somente com o tema
eu posso me expressar nas minhas pobres palavras. Surianda labaria surianda, labariastéria surianda. Tem tudo a ver, surianda, se eu expresso com as minhas pobres palavras. Tem tudo a ver com a revelação que o Espírito Santo de Deus me deste sobre a revolta. Diz aqui a palavra do Espírito de Jesus Cristo. Diz aqui a palavra de Deus. Diz aqui a palavra de Jesus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. No seu versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados, estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Orialaparia surianda. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, surianda, eu venho falar algo aqui antes de transmitir a mensagem. Jesus Cristo é tão maravilhoso. Deixa que eu falo depois. Eu senti pelo Espírito Santo para falar sobre alabárias térias. Eu ia falar algo que eu falo sempre para Deus em oração, mas eu senti agora pelo Espírito Santo para falar na mensagem. A palavra de Deus está nos afirmando aqui, naquele
respondendo, Jesus disse: graças te dou, Pai do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendido, e revelaste aos pequeninos. Aqui no seu versículo 25, Jesus Cristo dando graças ao Pai, Jesus Cristo agradecendo ao Pai. Por quê? O Pai tem ocultado estas coisas dos sábios e dos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Que coisas que são essas que o Pai tem ocultado dos sábios? Que coisas são essas que o Pai tem ocultado dos sábios, dos entendidos? Que coisas que são essas? São os mistérios de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus. Inderebias. A palavra de Deus é um mistério. Ori alabaria súria, alabaria súria. Orianda alabaria astéria súrianda. A palavra de Deus, ela é um mistério, ela é um mistério. A palavra de Deus é um mistério. E ela só é revelada verdadeiramente ao humilde de coração, e não para o soberbo, para o entendido, para aquele que confia na tua própria força e despreza a sabedoria de Jesus Cristo. Sinto pelo Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, aqui no seu versículo 25, ele dá graças ao Pai, porque o Pai tem ocultado os mistérios de Deus dos sábios, dos entendidos. Jesus Cristo está se referindo aqui no seu versículo 25 do Evangelho de Mateus 11, 25. Jesus Cristo está se referindo aqui aos fariseus. Jesus Cristo está se referindo aqui aos escribas. Jesus Cristo está se referindo aqui aos doutores. Jesus Cristo está se referindo aqui aos sinédrios. Doutores entendidos, sábios. Da época de Jesus Cristo em Jerusalém. Porém, doutores, sábios, entendidos, porém não aceitava a palavra de Deus, rejeitava Jesus Cristo, rejeitou a Jesus Cristo. Nem todos os fariseus
sábios, mas a maioria rejeitou. Na época de Jesus Cristo, eu posso dizer assim, principalmente o sumo sacerdote. Homens sábios, homens entendidos, homens que sabiam ler, homens que sabiam escrever, homens que tinham acesso às escrituras daquela época, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia escrito por Moisés. Somente eles tinham acesso, somente eles eram os sábios, eram os entendidos, eram os doutores, mas rejeitava a palavra de Jesus Cristo, rejeitava Jesus, porque Jesus veio para combater o pecado. Sinto aqui pelo Espírito Santo Nicodemos, quando foi ter com Jesus, Jesus falando com Nicodemo, Nicodemo não entendia as palavras de Jesus, e Jesus falou: você é mestre aqui em Israel, e não sabe o que eu estou falando. O próprio Jesus, assim eu posso me expressar, falou para Nicodemos: você, mestre, aqui em Israel, e não sabe o que eu estou falando. Então, eu senti pelo Espírito Santo de Deus para falar isso. Homens sábios, entendidos, doutores. Orialabária Surianda. Mas desprezavam a doutrina. E vou falar aqui agora já algo que o Espírito da verdade está me revelando. Quantos nos dias de hoje, quantas igrejas nos dias de hoje, quantos mestres nos dias de hoje, quantos teólogos nos dias de hoje, que examina a Bíblia de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, mas porém não concorda com a doutrina de Jesus Cristo, desprezam e distorce a doutrina de Jesus Cristo. Quantas igrejas nos dias de hoje, quantos que despreza a doutrina, o caminho estreito nos dias de hoje, tendo a Bíblia na mão e despreza o caminho estreito. Por que despreza? Porque não são revoltados. Já vou falar que revolta que é essa. Já vou falar que revolta que é essa. Aqui no seu versículo 27, ó.
todas as coisas me foram entregues. Jesus, ele falando, todas as coisas me foram entregues. Todas as coisas me foram entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, a não ser Deus. E ninguém conhece a Deus senão Jesus. Ninguém conhece a Deus senão a Jesus. E aqui dentro do seu versículo 27, depois do vírgula, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Evangelho de São Mateus 11, no seu versículo 27, agora. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece. Todas as coisas me foram entregues para... Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. No versículo 28, Jesus faz o convite para todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e sou humilde de coração, e encontrarão descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os cristãos do passado, todos os crentes do passado que portava uma Bíblia deste tamaninho, carregava a Bíblia embaixo do braço. Todos esses crentes do passado por que eles pregavam severamente contra o pecado? Por que eles pregavam severamente contra
se entregaram a vida para Jesus, eles verdadeiramente se encontravam cansados e oprimidos pelo mundo. E para eles foi revelado o Pai. Nerémias, através de Jesus Cristo, Pai, foi revelado para eles. Surianda Labaria Súria, através de Jesus Cristo, o Pai foi revelado para os crentes antigos. Verdadeiramente eu estou falando assim porque foi assim que o Espírito Santo revelaste meu coração. Os crentes antigos, os crentes de antigamente receberam o Espírito Santo porque verdadeiramente eles entregaram as suas vidas para Deus. Verdadeiramente eles estavam cansados do mundo. E por que eles pregavam contra o pecado severamente? Por que eles pregavam contra o mundo severamente? É porque eles eram revoltados. Revoltado com o quê? Surialabárias térias. Revoltado com o quê? Revoltado porque quando os crentes de antigamente que o portava a Bíblia pequenininha, que andava com a Bíblia debaixo do braço, mas era crente odiado pelo mundo. Era odiado pelo mundo. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos pregavam contra o pecado, porque eles ficaram revoltados, mas revoltado por quê? Porque verdadeiramente eles entregaram a sua vida para Jesus. E quando eles entregaram as suas vidas verdadeiramente para Jesus Cristo, então a verdade veio sobre ele. A verdade foi revelada para eles. A verdade é Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo. A verdade é a palavra de Deus. E por que veio essa revolta?
na vida dos verdadeiros cristãos. Por que veio essa revolta? Porque eles descobriram que estavam sendo enganados pelo mundo, enganado pelo diabo, enganado pelos seus desejos da carne, e entregaram as suas vidas verdadeiramente para Jesus. Orialabalhas. E desde o momento que eles se entregaram as suas vidas verdadeiramente para Jesus, eles receberam o verdadeiro gozo, eles receberam a verdadeira fortuna, eles receberam o verdadeiro prazer, eles receberam a verdadeira companhia, eles receberam a verdadeira vida, eles receberam o verdadeiro conforto, eles receberam tudo que é Jesus Cristo, que é Deus e que é o Espírito Santo. E quando eles receberam a Jesus Cristo, repito, eles ficaram revoltados por ter sido enganado, pelas coisas que o mundo oferece, enganado pelos prazeres da carne, enganado pelos prazeres do mundo. Aí eles ficaram revoltados. Isto, Espírito Santo, revelaste ao meu coração. A partir do momento que eles ficaram revoltados por ter sido enganado pelo pecado, por ter sido enganado pelos prazeres do mundo, por ter sido enganado pelos prazeres da carne. Orianda, a partir do momento que eles foram para Jesus, eles ficaram revoltados. E a revolta é contra o mundo, contra o pecado e contra a carne. É por isso que os crentes de antigamente pregavam a verdadeira palavra de Deus. Surianda, Quinderébias. O Quinderébias, Suricanta, Labárias, Surianda, Labárias, Térias, Surianda. Orialabária Surianda, eu sinto algo do Espírito Santo e vou falar. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, para o homem ter parte com ele, para o homem ter um relacionamento com ele. A palavra vem falar que a igreja de Jesus Cristo
é a noiva e ele é o esposo. A palavra vem falar no Evangelho de João 17 e do seu versículo 17 até o 23, que Jesus disse: Pai, todos aqueles que vão crer em mim, Pai, santifica-os na tua verdade. Isso é, separa todos, Pai, que vão crer em mim na tua verdade. Separa na tua verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, para que todos venham ser um em nós. Pai, o és em mim e eu em ti, para que eles venham ser um em nós. Através de Jesus, do Filho de Deus, o homem tem a oportunidade de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Uriandalabaias. E todos que entregam verdadeiramente a tua vida para Jesus Cristo, para Deus e para o Espírito Santo, ele verdadeiramente combate contra o pecado, contra as coisas do mundo, contra as suas próprias carne. Foi o que o Espírito Santo revelaste em meu coração, porque cria uma revolta na vida, criou uma revolta na vida dos crentes antigos, crentes, repito, que portavam uma Bíblia pequenininha, uma Bíblia de 20 por 15, capa preta Bíblia, semelhante-se a esta daqui, em volta toda vermelhinha, de zíper, semelhante a esta, e carregavam a Bíblia assim embaixo do braço. Arianda, Orianda, Labariaçúria. Mas eram crentes, eram cristãos, era odiado pelo mundo. E eles também odiavam o mundo. O mundo que eu me refiro é o pecado, é os pratos do diabo, é os prazeres da carne, é os eventos nas cidades, é os eventos que o prefeito faz, trazendo banda, músicas profanas para dentro da cidade, jogando dinheiro no lixo e acolhendo para dentro da cidade legiões de demônio, eventos do mundo, boates. Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes, que
que se entrega a vida verdadeiramente para Jesus Cristo, são revoltados, ficam revoltados com o mundo, revoltado com o pecado, revoltado porque passaram parte da tua vida sendo enganado, revoltado com a sua própria carne. A partir do momento que o homem, a mulher, entrega verdadeiramente a vida para Jesus, eles ficam revoltados e prega mesmo contra o pecado, prega contra o mundo, prega contra o sistema do mundo. Surialabárias, e se torna inimigo do mundo. Se verdadeiramente entregou a vida para Jesus, se torna inimigo do mundo. Jesus, ele dando as últimas instruções para os seus discípulos, no Evangelho de João, Jesus falou para os seus discípulos o seguinte: se o mundo odiar a vós, perseguir a vós, lembrai que o mundo me perseguiu e me odiou primeiramente. O mundo vai odiar a vós, o mundo vai perseguir a vós, porque vós não sois do mundo. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria. Aquilo que era seu, mas vós não sois do mundo, eu vos tirei do mundo. Todos que verdadeiramente têm parte com Deus, têm parte com Jesus e têm parte com o Espírito Santo, é odiado pelo mundo, é odiado pelo mundo, porque não concorda com as coisas do mundo, não é amigo do mundo, porque estão todos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Jesus, quando foi se apresentar a Pilatos, porque ele quis, porque se ele não quisesse, Pilatos, o poder de Roma na época não chegava nem perto de Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus disse para Pilatos:
Pilatos falou para Jesus: você não fala quem que você é? Não saiba que eu tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus, ele fala para Pilatos o seguinte: nenhum poder você teria sobre mim se do alto não fosse te dado. E Pilatos pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus fala: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é neste mundo. Orianda. E todos verdadeiros crentes que se entregaram as suas vidas verdadeiramente para Jesus, não é se apegado com nada neste mundo, vive aqui neste mundo para dar testemunho de Jesus Cristo, para dar testemunho de Deus. Vinde, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E todos que verdadeiramente vão para Jesus ficam revoltados com o mundo, porque o mundo o engana, revoltado com os prazeres da carne, porque os prazeres da carne enganam. O mundo é enganoso. Todos aqueles que se entregaram a vida verdadeiramente para Jesus Cristo ficaram revoltados, e todos aqueles que entregam as suas vidas para Jesus até nos dias de hoje são revoltados contra, repito, o pecado, contra o sistema do mundo, contra o pecado. Lembrai no começo que eu falei que eu ia falar algo, e eu senti pelo Espírito Santo orialapárias para falar ao decorrer da mensagem. Quando verdadeiramente o homem e a mulher verdadeiramente entrega a vida para Jesus, Jesus Cristo torna-se algo para a pessoa preocupante. O homem e a mulher que verdadeiramente entrega a vida para Jesus Cristo, ele fica preocupado com Jesus. Ele fica preocupado com Jesus demais. Por que que ele fica preocupado? Por que que ela fica preocupada? Sabe por quê? Porque nada, imagine tudo que o mundo pode te oferecer, imagine tudo,
Imagine você ter dinheiro suficiente para comprar 2 casas em todos os países da terra, nos mais belos lugares. Imaginou você ter dinheiro para tudo isso? Mas quando a pessoa entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus, você pode ter o mundo inteiro nas tuas mãos. Nada substitui a presença de Jesus. Nenhuma mansão, nenhum carrão, mulheres mais belas e bonitas, homens belos, formosos e bonitos. Nada substitui Jesus na vida do homem e na vida da mulher. Jesus é preciosíssimo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus é preciosíssimo demais. Eu falo isso da minha experiência. E todos os verdadeiros cristãos pela misericórdia é assim. Eu falo da minha experiência. Nada para mim substitui a Jesus. Nada. Quantas ofertas que vem até mim, até em sonho eu tenho medo de pecar contra Deus. Ele é maravilhoso. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, esta é a mensagem que o Espírito Santo, Orialabarias, colocaste em meu coração. Os crentes de antigamente recebiam Jesus e ficavam revoltados, porque foram enganados. E por isso que eles pregavam verdadeiramente contra o pecado e contra o mundo. Agora, aqueles que não se entregaram verdadeiramente para Jesus, quer servir a Deus de qualquer jeito, não pregam contra o pecado e não prega contra o mundo, porque não conhece ao Pai, não conhece Jesus o Filho, não conhece o Espírito Santo, Orialabaria Surianta, não conhece o Espírito de Deus. Para encerrar, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Meus amados irmãos aqui do Facebook, do YouTube, que o Espírito Santo
Torianda te abençoe e te guarde. Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Que Deus abençoe, amados irmãos. Medite nesta mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus.